Boa noite, pessoal. Tudo certo? Então, hoje nós vamos dar sequência, né, continuidade ao nosso curso de estética. Hoje, nós chegamos no nosso 10º encontro. Então, a partir desse, tem mais 2 encontros, tem o 11º e o 12º, para a gente terminar o nosso cronograma sobre a estética. Hoje nós vamos falar um pouco, hoje nós vamos finalizar o século XIX. Aula passada nós falamos do século XIX na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar um pouco do século XIX, da Alemanha, da Itália e da Rússia, tentando entender o que os autores, o que os estetas, o que os artistas e o que os filósofos trazem, qual é a concepção deles sobre a arte, sobre, digamos assim, a beleza, sobre a relação entre arte e sociedade, sobre a relação entre arte e religião. Então, hoje nós vamos tratar dessas questões, ok? Já vou colocar, então, para os slides aqui para vocês, para a gente começar. Deixa eu colocar aqui. Então tá, né? Hoje na nossa 10ª aula, então vamos tratar da estética na Alemanha, na Itália e na Rússia no século XIX, ok? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a estética alemã, certo? Mais uma vez, aqui a gente, nesse século XIX, nós estamos dentro daquele período que é conhecido como romantismo. Mais uma vez, só para refrescar a memória de vocês, nós já estamos falando sobre o romantismo faz umas 2 aulas, mais ou menos. E o que o romantismo é? Ele é um movimento, digamos assim, de pensamento, ele também pode ser considerado um período dentro da história que trata justamente das relações entre os sentimentos, as emoções, a imaginação, não é? O romantismo ele é um movimento que critica, né, nós já falamos sobre isso, aquele racionalismo, aquele iluminismo intenso do século XVIII, ok? E aqui a estética alemã ela é permeada justamente por esse movimento romântico, certo? Aqui na estética alemã nós encontramos 3 movimentos principais assim para a gente tratar a estética nesse período. O primeiro, digamos assim, é de um pré-romantismo, que a gente chama de Sturm und Drang, não é? Temos também um outro movimento, que é o movimento da ironia transcendental, né, que é um movimento, de certa forma, que joga com o cômico, com o humor, etc. E nós temos os pós-kantianos, temos os idealistas, os, digamos assim, e os irracionalistas, certo? E toda essa aqui é uma forma de pensamento que já vai rumar para o século XX. Os nossos próximos 2 encontros vão ser sobre o século XX e sobre as artes nos dias atuais, tá? Então agora a gente já está marchando para os dias atuais, para o pensamento artístico nos períodos no nosso período atual, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é esse movimento aqui, Sturm und Drang, né, que na verdade, traduzido do alemão, seria tempestade e ímpeto, não é? Que é um movimento, de certa forma, pré-romântico, ele ainda não é romântico completamente, mas ele lança ali as bases do romantismo. Tem autores, filósofos, pensadores muito importantes que já começam, de certa forma, a trabalhar com todo esse tipo de pensamento, tá? Qual que é o principal objetivo desse movimento, Sturm und Drang? Desligar o homem da tradição para libertar a sua personalidade. O que conta aqui nesse Sturm und Drang é justamente a libertação humana. O homem tem que se livrar daquela tradição e agora ele tem que procurar a sua própria individualidade, o seu próprio pensamento, digamos assim, tá? Essa é uma coisa que defende esse movimento. O Sturm und Drang foi influenciado muito pela filosofia do Rousseau, que nós já trabalhamos também lá no século XVIII, não é? Trabalhamos na nossa aula sobre a França, e também sobre um filósofo chamado Jean-Baptiste Vico, que nós já trabalhamos também. Então, esse movimento aqui, o movimento romântico, o Sturm und Drang, tem como base esses autores, né? Principalmente pela individualidade e também pelo uso da história, pela consideração da história dentro do movimento artístico, tá? Aqui nesse primeiro período do Sturm und Drang, nós temos ali alguns autores, né, alguns poetas que são bem interessantes, né, que já tratam dessa questão, por exemplo, o Wilhelm Wackenroder, o Ludwig Tieck, né, o Georg Friedrich von Hardenberg, que é o Novalis, ok? Eles desejavam, de certa forma, um alargamento da arte e reconheceriam toda a secura, né, da poesia, de certa forma, assente na razão. Como assim?
Como assim? Eles estão, de certa forma, já tratando daquelas ideias de que a arte, ela não pode se fundamentar na razão, não pode se fundamentar no pensamento científico. Então, o que eles estão procurando criar formas artísticas que já não tenham mais relação com a razão e com a ciência. E é isso que a gente vai ver nesse século XIX, principalmente ali quando surgiu o irracionalismo, que é um movimento que critica totalmente, de certa forma, essa predominância, essa prevalência da razão, tá? Temos outro autor aqui também muito importante, que é o Friedrich Schlegel, que ele coloca a arte, na verdade ele eleva muito o patamar da arte, igualando a arte à ciência, né? Na verdade a arte ainda é superior à ciência e mesmo ao nível dos deuses, né? Que nem ele traz ali nas obras dele, não é? A arte para ele seria a verdadeira religião, é a arte que pode unir o ser humano, é a arte que pode unir as pessoas. Para o Schlegel, então, a arte é uma coisa assim superior à ciência, à razão, até mesmo aos deuses, de certa forma, ele coloca a arte nesse patamar, ok? Aqui nós vamos começar com o primeiro autor, né, dessa fase, digamos assim, do romantismo. Esse cara aqui, né, o Herder, né, ele é um autor, ele é um poeta, que ele traz, assim, diversas concepções interessantes para a estética e para a arte, não é? O Herder, ele é um aluno de Kant, ele teve aula com o Immanuel Kant, e, de certa forma, ele trabalha ali com os conceitos kantianos, mas ele dá, de certa forma, à arte a sua própria cara, digamos assim. Tá? É uma coisa assim, interessantíssima que ele traz, é uma coisa que muitas pessoas não entendem por que isso é importante, mas o que ele traz? Ele critica o uso excessivo da língua latina e passa a adotar a língua alemã para tratar da arte, da poesia, da escrita, não é? Então isso aqui é uma coisa muito importante, muito relevante. As pessoas pensam assim, mas qual que é a importância, digamos assim, de você retratar a arte na língua nacional, da língua do teu país? Porque isso valoriza muito a tua cultura, não é? Por exemplo, se a gente pega uma arte brasileira, não é? A arte brasileira, ela tem que estar com a nossa linguagem, não é? Ela tem que estar com aquela linguagem indígena também. Isso é a pureza da arte brasileira, se a gente for tratar. Não é aquele resquício da cultura europeia, que é o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o latim. Não, é a própria arte, digamos assim, a linguagem africana, a linguagem indígena. Então isso é muito importante quando a gente traz elementos dessas linguagens. E é o que a gente tenta trazer hoje, quando a gente pensa na linguagem iorubá, uma série de linguagens africanas que estão voltando, o Swahili, né, são muitas linguagens, muitos termos que já começam a fazer parte do nosso dia a dia, porque eles retratam de maneira, digamos assim, inigualável certos conceitos, certas ideias que um outro tipo de pensamento não pode trazer. Então é muito importante a gente valorizar a linguagem do nosso país. E o Herder, ele foi aquele que valorizou, de certa forma, a língua alemã, ele começou esse movimento, até porque o romantismo é um movimento nacionalista. Então eles pensaram assim, não, vamos fazer a arte agora com a linguagem do nosso país. É isso que ele está trazendo, que é muito importante, ok? Para ele, as fontes da literatura estão na mitologia. Então você tem que buscar, digamos assim, o material dentro da mitologia. Pode ser tanto mitologia grega, mitologia romana, qualquer tipo de mitologia você pode trazer ali, de certa forma, para tratar a arte. Aqui vai ter um autor que eu não vou comentar sobre ele, que é o Richard Wagner. O Richard Wagner, ele trabalha muito com a mitologia nórdica e ele traz toda uma série do panteão, dos deuses do panteão nórdico para tratar justamente da poesia. Então, o campo da mitologia é um campo muito rico, digamos assim, para tratar da arte, não é? Até a psicanálise de Freud, que vem um pouco depois disso, se baseia na mitologia para criar certos conceitos, tá? Então, ele traz essa ideia que a mitologia tem que ser a fonte da literatura, ok? Diferente daqueles autores que nós vimos anteriormente, que só se baseavam na Bíblia, só se baseavam em fatos históricos que eram considerados importantes. Então aqui ele começa a trazer a ideia, a mitologia é a fonte da literatura. Também traz uma ideia interessante, que as obras de arte são coisas vivas, tem a sua história, o seu nascimento, a sua evolução, não é? Então, ele mostra que a obra de arte é um ser, não é simplesmente um objeto. A obra de arte, ela tem o seu valor. A obra de arte, ela vale tanto quanto o indivíduo. A obra de arte é uma coisa viva, não dá para desconsiderar, não dá para considerar ela como um mero adorno, ela tem a sua importância capital dentro da história da humanidade. Isso é bem interessante. Ele afirma que a obra é como um indivíduo, pode ser estudado, mas nunca definido, não é? Então aqui ele já começa com essa ideia de que o indivíduo, a individualidade humana, você pode estudá-la, mas você nunca pode
definir o que é o ser humano, dizer o ser humano é isso, é aquilo, é o outro, não sei. Não se pode dizer, da mesma forma que uma obra de arte, os críticos de artes que tentam definir a obra, falando a obra é isso, faz parte desse movimento, eles engessam o valor da obra, porque a obra é muito mais que aquela crítica que eles trazem, tá? A obra cristaliza os delineamentos principais da ideia. Então, a obra de arte, ela traz de maneira geral todo o pensamento de uma época. Então, quando você analisa uma obra de arte, você começa a entender mais ou menos o andamento e o funcionamento do pensamento de uma determinada sociedade, tá? Temos um outro autor aqui que também é importante, que é o Schiller, não é? O Schiller é um filósofo bem importante também, que ele traz algumas concepções interessantes sobre a arte, e um dos principais conceitos ali que ele traz é a educação estética. O que é a educação estética? O Schiller, eu até coloquei uma citação ali, né? Então ele acredita de maneira geral que a educação estética, o refinamento do gosto, ele é uma coisa que, de certa forma, ajuda na educação de um povo, não é? Um povo que reconhece a sua cultura, reconhece a sua estética, não precisa nem ter aula de ética, não precisa nem ter aula de moral. Um povo que vê o valor da sua cultura é um povo que, de certa forma, já consegue progredir de alguma forma, não é? Talvez qual que é o grande problema do brasileiro? O grande problema do brasileiro é que nós não valorizamos a nossa cultura. A nossa cultura é muito rica, é muito valiosa, ela tem muita coisa que é interessante, que é legal, mas nós brasileiros, de maneira geral, nós não valorizamos, nós não buscamos as nossas músicas, e principal e o pior ainda, nós nem buscamos as nossas raízes, né? Hoje nós temos vários movimentos que defendem, por exemplo, a busca pela cultura afro, pela cultura indígena, mas, de certa forma, essa é uma coisa que ainda falta na nossa sociedade, que a gente deveria bater mais nessa tecla. Como que a gente vai entender o pensamento e a cultura brasileiro se a gente não volta às nossas raízes, a nossa raiz afro, as nossas raízes indígenas? Então, nós partimos sempre de uma cultura exterior, estrangeira, geralmente europeia, para tentar, de certa forma, tratar a concepção da arte. Então, o Schiller afirma, quer educar um povo? Eduque com a cultura do seu país, mostre como a cultura do seu país é rica, não é? E quando eu falo cultura, eu estou falando também de religião, da ideia do bem e do mal, do certo e do errado, porque são bem diferentes, né, as culturas europeia, africana, oriental, e é importante que nós tenhamos o conhecimento das nossas bases, isso aí é fundamental para a gente entender a nossa sociedade e o nosso pensamento. Não é? O Schiller acredita que a beleza conduz à felicidade. O conhecimento do belo dentro da nossa sociedade conduz à felicidade, tá? E ele também traz uma coisa, assim, ele é um crítico de arte e ele fala da doutrina do duplo eu. Isso aqui é mais relacionado, digamos assim, ao teatro, porque ele traz a ideia de que o ator, ele não tem só que interpretar um personagem, encarnar um personagem, mas também tem que saber improvisar ali para tentar agradar o público, né? Então, se ele começa a perceber que o povo não está gostando do negócio, ele tem que tentar, a todo momento, novas estratégias para tentar agradar, ok? Então, essa é basicamente a ideia do Schiller, certo? Temos um outro movimento aqui, conhecido como ironia transcendental, tá? A ironia transcendental é um movimento bem interessante dentro desse romantismo alemão, porque a ironia transcendental ele trabalha mais com a ideia, de certa forma, do humor, não é? E isso aqui é bem interessante, bem legal, e também é uma visão de mundo, tá? Temos dois autores aqui, né? O Karl Wilhelm Friedrichshaber, né? Que ele traz a ideia de que a arte, ela exprime a sua concepção a partir da ironia. É justamente a partir de uma ironia que a arte consegue mostrar o seu conteúdo. E por que ironia? O que é essa ironia? Essa ironia se dá justamente que a arte deve propor-se a imitar as criações divinas. Então, de certa forma, o artista ele quase se iguala a Deus, e aí é que está a ironia. O artista ele tenta copiar aquele que é o criador, e é isso que ele tenta fazer a todo momento. O artista tenta criar mundos novos, realidades novas, assim como Deus, de certa forma, criou o mundo a partir do seu pensamento, da sua vontade. Então, aí que está essa ironia. A ironia do artista é ser o criador de uma realidade, de conceitos, de ideias, não é? E a ironia também se dá porque as coisas humanas e terrestres são vaidades ao lado da criação de Deus, porque muitas vezes nós identificamos o belo com a arte, mas o belo e a arte não teriam nada a ver, pelo menos dentro dessa perspectiva, e é o que a gente vai ver daqui a pouco também, que essa é uma coisa radical, uma coisa nova para o período, tá bom?
Outro autor que também trabalha com essa ideia da ironia transcendental é o Richard, né, o Jean Paul Richard. Ele defende que tudo no universo é ironia, ou seja, a concepção ontológica do mundo, a concepção ontológica do real para ele é a concepção irônica. O valor é a ironia. É assim que as pessoas se veem, é assim que a sociedade age, não é? Se a gente for parar para pensar, o que rege a sociedade, a gente olha para o lado, é o absurdo. Como a gente aguenta esse absurdo da existência das leis, das regras, da ação das pessoas? Somente pela ironia. É pela ironia, justamente, que você consegue, de certa forma, suportar essa realidade mesquinha e cruel, muitas vezes, não é? Tem uma citação dele bem interessante aqui, que ele fala o seguinte: a alma moderna, consciente, ao mesmo tempo do infinito que está nela e das limitações que encontra em redor, refugia-se no humor, que é o indício desse conflito entre o ideal imanente e a realidade invencível. Não podendo conciliar esses contrastes, o humor joga com eles numa espécie de jovialidade desesperada. Então há uma contradição, um contraste a todo momento do infinito com aquilo que é limitado em relação às nossas ideias, na sociedade. E é justamente o humor que mostra essas características, não é? Então, o Richard afirma que nós devemos levar a vida dessa forma, né? Tentando sempre jogar com esses contrários e mostrar justamente a partir do humor esse contraste, né? Tentar mostrar, digamos, o absurdo da existência justamente pelo humor, pela comédia. Você pega hoje grupos de humor que eles tentam mostrar toda hora o problema da sociedade, só que é engraçado porque você fala, putz, mas isso aqui é verdade, e aí é que está o humor, você tá vendo um negócio ali que é real, que está acontecendo, mas não deveria ser assim, tá? Então essa é a concepção do Richard. Aqui a gente começa a entrar numa coisa assim bem complicada, autores bem difíceis, autores bem complexos, eu diria assim que são quase os mais difíceis da filosofia, não é? Aqui a gente vai entrar justamente no idealismo transcendental, que é uma corrente de pensamento muito complexa, muito difícil. Eu demorei, por exemplo, anos, né, para entender mais ou menos esses autores aí, e são autores assim bem interessantes, bem legais. Por exemplo, a partir desse idealismo transcendental é que surge uma filosofia, um pensamento marxista, por exemplo, que o Marx está a todo momento tentando combater esse idealismo, certo? E são justamente a partir desses autores aqui que surgem essas perspectivas, não é? O primeiro autor, então, que a gente vai trabalhar é o Fichte. Fichte foi o filósofo mais difícil, disparado, assim, que eu li, não é? Eu tentei ler uns 3 anos, 4 anos atrás, um livro dele, eu desisti, muito difícil, é muito complexo, mas consegui tirar algumas coisas da ideia dele, não é? O Fichte, ele de certa forma, um dos primeiros idealistas, e esse idealismo, ele é, digamos assim, inspirado na filosofia do Immanuel Kant. Hoje em dia tem uma discussão para tentar saber, Kant é idealista ou não, ok? Não se sabe, mas os autores que vieram ali, que são influenciados por Kant, como Fichte, o Schelling e o Hegel, são idealistas, isso não tem como negar. O Fichte, ele traz uma ideia interessante aqui, que não está tanto em jogo a questão da arte, por enquanto. A questão da arte vai estar, digamos assim, mais explícita no companheiro do Fichte, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o Schelling, né? O Fichte, ele é um idealista, por quê? Ele tenta fazer uma síntese do que? Do sensível e do intelectual. O que é o sensível? É a experiência. E o que é intelectual? O pensamento. O Kant, ele tinha dividido, de certa forma, essas categorias. E o que o Fichte faz? O Fichte une elas e mostra que não há diferença, digamos assim, essencial entre a experiência e o intelecto. E essa é uma perspectiva idealista. Por quê? Porque ele reduz toda a pluralidade do real, todas as coisas diferentes, opostas, digamos assim, ele reduz tudo isso a uma unidade, que ele chama de eu, não é? Que é justamente a doutrina do eu absoluto. O eu é aquilo que unifica a experiência e o conhecimento, o entendimento, a inteligência, tudo que você pensa no mundo se reduz, de certa forma, a esse eu. Essa é a filosofia do Shift, e é bem complicada. O Shift, ele traz uma ideia, só há, digamos assim, categoricamente no real, o eu e aquilo que se contrapõe ao eu, que seria o não eu, né? Por exemplo, deixa eu só aceitar aqui, não é? Só voltando aqui então,
Então tá, né? Como eu estava falando ali, o Fichte, ele coloca essa ideia do eu e do não eu, certo? Então, por exemplo, o eu é a realidade absoluta, digamos assim, é o que há, é o que existe. O não eu é uma forma do eu se jogar no real, na realidade, para tentar compreender a si mesmo, tentar compreender a si próprio. Mas o não eu só existe justamente a partir do eu. Por isso é um idealismo, porque ele reduz toda a realidade a uma unidade ideal, que seria justamente o eu, ok? O eu, para ele, é o princípio, é aquilo que dá início a todas as coisas. Aqui a gente volta naquela discussão pré-socrática antiga da ideia do princípio do cosmos, da realidade do real. O Fichte joga esse princípio, digamos assim, no ideal, que é justamente o eu. O eu é o princípio, certo? E o eu projeta um não eu, que seria justamente o mundo, seria justamente a arte, a realidade, só para tentar se reconhecer, ok? Então essa é a doutrina do Fichte, certo? O Fichte, ele vai, digamos assim, ter mais dois companheiros, não é? Que é o Schelling, ok? O Schelling, se eu não me engano, era aluno do Fichte, e o Hegel, ok? O Schelling e o Hegel tentam, digamos assim, completar a filosofia do Fichte, não é? O Fichte, ele desenvolve o pensamento dele, só que ele não consegue finalizar, porque, de certa forma, o pensamento dele cai numa espécie, digamos assim, de aporia. Então, chega o Schelling, que completa a filosofia do Fichte, trazendo novas concepções e novas ideias, ok? Então, esse aqui é o Schelling, certo? E ele vai mostrar que, né, o grande problema do Fichte é que ele jogou a realidade, justamente o real, na figura e na imagem do eu, certo? Já o Schelling, ele vai mostrar que não é o eu que é o princípio, mas o princípio é a unidade. A unidade é o princípio de tudo e é aquilo que vai gerar, inclusive, o eu. Isso também é um idealismo, porque você está jogando toda a realidade em um princípio básico, em um princípio, de certa forma, absoluto, digamos assim, que engloba todas as contraditoriedades, não é? O eu e a coisa são faces diferentes da mesma unidade. Então, aquilo que o Fichte falou do eu e não eu, eles são as faces diferentes da mesma moeda, que é a unidade. A unidade é o princípio do real, certo? E essa unidade, ela só é reconhecida dentro da história. É como se a história marchasse, digamos assim, para essa unidade. É daqui que o Marx vai tirar o pensamento dele, que a sociedade marcha, a história marcha para um socialismo e um comunismo. Isso aqui aparece no Schelling, certo? O Schelling mostra que, obviamente, ele não vai falar de socialismo nem comunismo, mas ele vai falar que a história marcha para a unidade, onde, de certa forma, todas as aporias, todas as contraditoriedades vão ser aniquiladas, porque só vai existir, de certa forma, a unidade. É esse princípio. Nem o eu existirá mais, só existirá a unidade. Certo? Essa unidade, eu sei que isso aqui é bem complexo, bem difícil de entender, a unidade pode ser intuída na vida e no trabalho do artista. O Schelling, ele chega à teoria de que a arte, ela é a única, de certa forma, que pode mostrar essa unidade do real, essa contraditoriedade, essa aporia, digamos assim, da realidade. É justamente no trabalho do artista, é pela arte que ele mostra que o real, que é plural, possui uma unidade absoluta, digamos assim, certo? Ele também acredita que a vida não pode ser explicada, você não pode desenvolver uma teoria que, de certa forma, explique o que é a vida, o que é a existência, certo? E como que se dá, de certa forma, essa unidade na arte? Ele afirma que no artista se reconciliam sujeito e objeto, determinismo e liberdade, mundo espiritual e natureza. Então, no artista, certo? Você tem a união do sujeito, que sou o eu, e o objeto, que é o mundo, que é o real. O artista, ele faz a junção do eu com o objeto, ou na ideia de Fichte, do eu e não eu. O artista, ele une determinismo e liberdade, não é? A gente viu lá na filosofia do Kant, que para o Kant a natureza não é livre, a liberdade, ela justamente está dentro da moral, da moralidade, e aqui o Schelling traz a ideia de que é o trabalho do artista que une a natureza, digamos assim, e o espiritual, e também a liberdade e o determinismo, ok? O determinismo está na natureza, a liberdade está justamente no artista. Há uma união desses dois conceitos. O mundo espiritual e a natureza também estão unidas no trabalho do artista, tá? A intuição que nada mais é que a forma de você captar os objetos, ela se dá no eu.
e se projeta para fora de si na obra de arte. Então, o artista tem a intuição do belo, da beleza, mas ele projeta na obra de arte essa ideia, né? Ele materializa essa obra, digamos assim, essa ideia, né? Então, há uma síntese entre o explicável e o inexplicável. Isso também tem muito a ver com o pensamento do Edgar Allan Poe, que nós vimos na aula passada, que ele justamente mostra que a poética não pode ser explicada, mas a poética, ela cria uma aura que, dentro dessa aura, dentro dessa imersão, você pode encontrar uma explicação. Ou seja, um crítico, ele não pode criticar uma obra de arte se ele não mergulha dentro dessa obra de arte, ok? É uma ideia que o Edgar Allan Poe traz lá nos Estados Unidos, e é uma coisa que aparece aqui justamente no pensamento do Schelling, ok? Temos outro autor aqui também, que ele é o autor do idealismo alemão, que é o Hegel, não é? E a filosofia do Hegel é muito interessante. Por quê? Porque a filosofia do Hegel, ela gera duas doutrinas opostas, diferentes, que é a esquerda hegeliana e a direita hegeliana. Esquerda hegeliana, dois autores ali principais, que são o Feuerbach e o Karl Marx, não é? Sem Hegel não existe Karl Marx, ok? Porque que é justamente pela crítica do pensamento de Hegel que surge, de certa forma, o pensamento dialético, materialismo histórico dialético do Karl Marx, ok? E o Hegel, ele é o principal filósofo do idealismo alemão ali nesse período, não é? E por ser um filósofo tão importante, é um filósofo que, de certa forma, teve três inimigos ali, três autores de peso que criticaram a filosofia do Hegel, não é? Primeiro foi o Marx, não é, que criticou o sistema hegeliano. O segundo foi o Kierkegaard, que também criticou o Hegel. E o terceiro autor foi o Schopenhauer, que a gente vai dar uma olhada aqui, que a gente vai falar um pouco sobre ele. São três autores ali que são rivais do Hegel e tentam criticar a filosofia, digamos assim, o pensamento hegeliano, ok? Quando eu estudei pela primeira vez, foi em 2011, 2012, que eu conheci a ideia do Hegel sobre a arte, eu fiquei indignado, eu fiquei revoltado. Por quê? Porque eu não concordei com aquilo que o Hegel disse. Eu falei, esse cara tá louco, esse cara tá doido, não pode, essa concepção dele não existe, não é real. E hoje, de certa forma, eu já me deixo dominar por essa concepção que ele tem da arte, né? Que eu vou falar que é um pouco polêmico, de certa forma, a maioria das pessoas não concorda, assim como eu não concordei a primeira vez que eu estudei, mas só depois de algum tempo que eu fui entender realmente aonde que se encaixa esse pensamento artístico do Hegel, né? Primeira coisa, né? O Hegel, ele supera o Fichte e supera o Schelling também. A filosofia do Hegel trabalha com todos aqueles problemas que o Fichte e o Schelling não conseguiram resolver, ok? O Hegel, ele mostra, de certa forma, ele parte da identidade do sujeito e do objeto, da natureza, do espírito, e é diferente do Fichte, que dá, digamos assim, o Fichte afirmaria que essas coisas se unem no eu. O Schelling já diz que essas coisas se, digamos assim, elas se juntariam na individualidade, digamos assim, ou na unidade, que ele chama, né? Já o Hegel, ele afirma que tudo isso se une no absoluto. É o absoluto que une sujeito e objeto, natureza e espírito também. Conceitos tão separados dentro da filosofia, que a filosofia teve tanto problema para unir, Hegel vai fazer a união justamente nesse conceito de absoluto, tá? A arte nada mais é que a manifestação da ideia. A arte é a manifestação do espírito. A arte não é criação de uma pessoa, não é criação de um indivíduo, mas ela é criação de uma ideia, da ideia da sua época, que se manifesta justamente pelo absoluto. Então, todo artista, todo movimento artístico, todas, de certa forma, ideias artísticas, não são frutos de uma pessoa, mas são frutos de um pensamento superior, que é o absoluto. É o absoluto que condiciona essa forma de pensamento. E isso explicaria uma série de coisas. Por exemplo, países tão diferentes, com culturas e línguas tão diferentes, que fazem uma forma de arte igual, que tem deuses parecidos. Por exemplo, na Grécia você tem um deus do trovão, na China você tem um deus do trovão, no Brasil você tem um deus do trovão, na Noruega você tem um deus do trovão, certo? Na Índia você tem um deus do trovão, e são, digamos assim, pensamentos em épocas parecidas. Então, o Hegel afirma que tudo isso é produção do espírito, é o espírito que dá essa manifestação artística na cabeça, digamos assim, dos povos, das pessoas, para que eles executem essa ideia, e há uma constante evolução, digamos assim.
A arte nada mais é que manifestação desse absoluto. E é no absoluto que você encontra sujeito e objeto em natureza e espírito. Né? A arte, ela é a aparência sensível do ideal. Então, a arte, ela é a manifestação da experiência da ideia. Você quer conhecer o absoluto somente pelo papel artístico, filosófico e religioso também, mas é a arte que te leva ao absoluto, ok? O belo não está na natureza. Essa foi a concepção que eu fiquei revoltado, que eu não acreditei. Porque, por exemplo, para o Hegel, né, o pôr do sol, né, o nascer do sol, não tem nada de belo, não é? O desenho lá do teu primo de 5 anos, de 6 anos, com giz de cera que ele risca lá a parede da casa, para Hegel, é muito mais belo do que um pôr do sol. Por quê? Porque não existe beleza na natureza. Não existe beleza no real, porque a beleza é um produto da ideia. A beleza está no plano ideal e não no real, ok? Então, o que a gente tem? A única coisa que pode manifestar realmente a beleza é a cultura. A natureza não tem nada de belo. Qualquer coisa que você faça, qualquer música, qualquer batida ali, você está batendo nas panelas, criando uma música, é superior a qualquer coisa da natureza, segundo a perspectiva do Hegel, ok? Obviamente, o Hegel, ele tenta mostrar que existem artes superiores, formas de artes superiores, mas qualquer produção espiritual ideal é superior que a natureza. Ok? Lá tem uma citação que ele diz o seguinte: o belo da arte é a beleza nascida do espírito. E isso só se encontra na arte, só se encontra na cultura, não se encontra na natureza. Ó, qualquer erro do espírito humano é superior à natureza. Qualquer erro que você faça é melhor que aquilo que a natureza te mostra, ok? Você fala que a praia é bela, é bonita, você está errado. Não tem nada de belo, não tem nada de bonito na praia, na trilha, em qualquer lugar, porque a beleza não está ali, não está na natureza, mas ela está na ideia, certo? Na natureza não há liberdade, portanto não há belo. Então aquilo parte daquela concepção kantiana. Qual é? Que para o Kant, na natureza não existe liberdade, é tudo determinado. Os animais são determinados, eles são determinados pelos instintos, não é? A natureza, as plantas, as flores, elas não têm uma criatividade, elas estão condicionadas, elas estão determinadas. Então não há liberdade na natureza. E o Hegel parte dessa ideia para mostrar que só há beleza onde existe liberdade. Como na natureza não tem liberdade, na natureza também não tem belo, ok? O belo determina-se como a aparência ou o reflexo sensível da ideia. Então, eu já falei sobre isso. É a partir do belo, é a partir da arte que você consegue reconhecer a ideia. Então, para o Hegel, essa é uma concepção muito complicada de defender, tá? Existe uma evolução cultural, não é? E, de certa forma, o Hegel ele vai até criticar os pensadores orientais, assim como Kant criticou. Para o Kant não existe filosofia oriental, e Hegel vai dizer a mesma coisa também. Por quê? Porque, segundo o Hegel, ele diz que o espírito vai de leste a oeste, certo? Então, o espírito ele começa ali como criança no Oriente e ele se desenvolve no Ocidente. É no Ocidente que você tem a evolução cultural superior, digamos assim, e que se dá justamente na filosofia do Hegel, que é a filosofia, de certa forma, mais importante da época, pelo menos dentro da cabeça dele. Mas é uma filosofia muito importante, porque criou movimentos muito importantes também, não dá para negar. Certo? A arte torna sensível o absoluto. Então, a ideia, ela se torna experimentável justamente pela arte. A arte é do nível da filosofia e da religião, que são os produtos máximos da cultura, digamos assim. Não é? A arte é mais real que a natureza. Então, para Hegel, a natureza tem muito menos realidade do que a arte. A arte, ela revela muito mais do que a natureza. A natureza é muito pobre, segundo a perspectiva do Hegel, e a cultura é infinita, ok? Então, essa é a ideia. A arte é profunda realidade. A arte não é criação, mas a arte, ela é a verdadeira realidade, pelo menos dentro da perspectiva do Hegel, ok? Temos um autor agora, um dos primeiros autores ali que critica o Schopenhauer, não é? Os dois são rivais, os dois, de certa forma, a filosofia deles rivaliza, e é interessante que o Schopenhauer e o Hegel, eles dão aula na mesma universidade, só que o Hegel, como era o filósofo de sucesso, né, as aulas do Hegel lotavam, todo mundo queria assistir as aulas do Hegel. Já as aulas do Schopenhauer, que era na mesma hora, ninguém ia assistir, enquanto nas aulas do Hegel lá tinha 80, 90, até 200 alunos, na aula do Schopenhauer tinha 3, 4 ou 5. O Schopenhauer era rejeitado. E o sucesso do Schopenhauer só se deu quando o Hegel
morreu, não é? E essa até é uma história interessante, porque o Schopenhauer, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho, se eu não me engano, de que alguma doença ia se abater no lugar e várias pessoas iriam morrer, acho que foi alguma coisa assim. E o Schopenhauer, ele viajou para outro país, ficou com medo desse sonho. E o Hegel, né, que estava lá, não foi embora, até achou esse negócio absurdo, ele acabou morrendo justamente por uma doença chamada cólera, não é? E depois que essa doença aí se erradicou, digamos assim, no lugar, o Schopenhauer voltou. E quando o Schopenhauer volta, daí que ele tem sucesso. Porque como o Hegel está morto, ninguém vai mais assistir a aula do Hegel, não é? E interessante também, o Schopenhauer é um autor que eu li bastante, ele critica abertamente o Fichte, o Schelling e o Hegel, né? Ele vive ofendendo esses autores e, inclusive, assim, ele vive chamando esses três autores de os três porquinhos, né? Ele diz assim, o Fichte, o Schelling e o Hegel são os três porquinhos da filosofia, não é? E ele critica, ele desce a lenha nesse pensamento, digamos assim, nesse idealismo, embora o Schopenhauer também caia nessa doutrina. Entretanto, tem uma diferença essencial aqui, e o Schopenhauer também é um autor muito importante, porque sem Schopenhauer não existe Freud, por exemplo, e nem existe Nietzsche também. Nietzsche e Freud são dois autores ali que bebem no Schopenhauer. E até uma filosofia alemã conhecida como Escola de Frankfurt, de certa forma, também tem sua base no pensamento schopenhaueriano. E também, de certa forma, a filosofia existencialista, ok? Então, Schopenhauer também é um autor importante ali por período que criou várias tendências, não é? Schopenhauer, ele é rival do Hegel, como eu já falei para vocês, não é? Pro Schopenhauer, essa é a diferença essencial entre Schopenhauer e Hegel. Para Schopenhauer, o mundo, a essência do mundo é uma coisa que ele chama de vontade, ok? Já para o Hegel, a essência do mundo é o que ele chama de espírito absoluto. Para Hegel, o espírito absoluto é a razão absoluta. Já para o Schopenhauer, é o oposto. Digamos assim, a essência do mundo para o Schopenhauer não é racional, mas é totalmente irracional, inconsciente, que não sabe o que quer. Essa é a essência do real. Essa vontade é uma vontade cega, uma vontade irracional, e é justamente daqui que o Freud vai tirar seus conceitos de inconsciente, porque o Schopenhauer, ele é um dos primeiros autores ali do Ocidente que ele traz o irracionalismo, é um dos primeiros críticos da razão, de certa forma, mostrando que a essência do mundo não é razão, a essência do mundo é irracional, e somente pelo irracional é que nós entendemos o sofrimento, a dor e o tédio, ok? Se o mundo fosse racional, como que você admite dor, sofrimento, como que você admite pobreza, fome, etc? E o Schopenhauer mostra, não, a essência do mundo é totalmente cega, totalmente irracional. Por isso que a maioria das pessoas sofre, por isso que elas, digamos assim, têm uma vida tediosa, certo? Por isso que elas não gostam da vida, é justamente por essa vontade, por essa essência que ela está dentro de todas as pessoas, certo? Uma outra ideia que o Schopenhauer traz aqui também é que o mundo é nossa representação, o mundo é minha representação. Eu represento o mundo justamente a partir da minha ideia, digamos assim, a partir daquilo que eu tenho dentro de mim, não é? E o mundo, ele é regido por essa força, por essa vontade, que nada mais seria que o inconsciente de Freud, mas o inconsciente de Freud é uma coisa que se dá no sujeito, ok? Tem um outro autor que trabalha ali com Freud, que é o Jung, que ele vai trabalhar com a ideia de inconsciente coletivo. Aí já é uma ideia que pode ser que mais se aproxime do Schopenhauer. Mas a grande diferença é que para o Schopenhauer a vontade é a essência da própria realidade, ok? Então, o Schopenhauer abre o caminho para o irracionalismo, que é isso que nós encontramos na filosofia contemporânea, não é? E o Schopenhauer afirma, de maneira geral, nas suas obras, que o mundo, as pessoas oscilam entre a dor, o tédio e o sofrimento. Enquanto você não sofre, você está entediado. E quando você não está entediado, você sofre. O momento de prazer é muito pouco. A felicidade quase não existe. São poucos momentos de felicidade. A maioria dos momentos você está ali entediado, porque a vida não tem um sentido, digamos assim, porque a própria essência do real é irracional. A própria essência da realidade não tem sentido. Ok? E mesmo assim, o Schopenhauer, ele elabora dentro da sua filosofia uma doutrina da salvação. Como assim uma doutrina da salvação? Ele tenta elaborar, de certa forma, formas de você fugir, de certa forma, dessa dor, desse sofrimento, dessa essência do mundo, não é? E ele cria 3 métodos, digamos assim, para você conseguir fugir, né, digamos assim, dessa essência dolorosa da realidade, não é? O primeiro método, digamos assim,
né, seria justamente pelo ascetismo, não é? Na verdade, o que consiste essa doutrina da salvação? Aqui, o Schopenhauer também, o mérito dele, ele é um dos primeiros autores a, de certa forma, fazer uma leitura da filosofia do pensamento oriental, principalmente do budismo e do hinduísmo, não é? E é essa concepção de mundo, de certa forma, que é um pouco parecida com o budismo e com o hinduísmo, não é? Então ele mostra que a maneira de nós atingirmos, de certa forma, o estado de felicidade é anulando a vontade, né? É anulando, digamos assim, essa forma, essa essência do mundo, essa essência da realidade, ok? Então, anulando a vontade, você consegue superar a dor e o tédio. E como que isso é possível? Isso só é possível a partir, digamos assim, de três aspectos que ele traz dentro da filosofia dele. Um é pelo ascetismo, que é o mais difícil de todos, isso aqui não é para qualquer um. O segundo é a compaixão, e o terceiro é dado pela arte. O que é o ascetismo? O ascetismo é a doutrina do santo, é a postura do santo, é aquele que consegue negar a vontade, é aquele que consegue negar o desejo, ele corta tudo isso e a partir dessa negação ele consegue atingir um estado de felicidade, não é? E isso é praticamente impossível para um ser humano normal, porque você deseja, né, sexualmente, você tem vontade de comer alguma coisa, você tem vontade de beber, você tem vontade de comprar um carro, comprar uma casa, e tudo isso vai gerando tristeza, não é? O santo é aquele que consegue eliminar todos esses bens materiais, digamos assim, só que é muito difícil. Temos um outro também, uma outra maneira de se livrar dessa vontade, que seria pela compaixão. O que é a compaixão para Schopenhauer? É quando você deixa de pensar em si e passa a pensar, digamos assim, num outro. Você passa a pensar, de certa forma, na outra pessoa. No momento de compaixão, você deixa de afirmar a individualidade, você deixa de afirmar o seu ego, e a partir da hora que você anula o ego, você para de sofrer. O sofrimento tem a ver com o ego individual de cada pessoa. Quando você anula esse ego, você também deixa de sofrer, e isso é, mais uma vez, parecido muito com o budismo e com o hinduísmo, e tem um pouco de ascetismo também. O santo é aquele que nega a si mesmo, visando um ideal. O santo não está nem aí para o sofrimento que infligem para ele se importa com os outros, com as outras pessoas, com o ideal, não é? E é justamente pela compaixão que você consegue se livrar um pouco desse egoísmo, não é? Aquelas ideias clássicas, não é? Uma mãe que não sabe nadar e pula no rio para salvar os seus filhos, e esse é o ato de compaixão extrema, porque ela esquece ela e vai, digamos assim, tentar fazer alguma coisa por aqueles que ela ama. Então, nesse momento de compaixão, você deixa de ser você e você esquece, de certa forma, tudo aquilo que te prende para tentar uma existência, de certa forma, mais livre dessa vontade. Também é uma coisa difícil, porque a compaixão acontece às vezes, não é? Já a arte, ela também é um momento ali que ela te livra dessa vontade, porque a arte é o momento que você desliga aquilo que você é e passa a contemplar, a vivenciar uma obra de arte. Às vezes você escuta uma música, assiste um filme, você esquece dos problemas da realidade, porque você está esquecendo de você. Você está esquecendo da tua história e está se importando com a história de um outro dentro do filme, não é? A partir do momento que você está assistindo um filme, você entra naquele universo e meio que você esquece ali os problemas do mundo real. Então, são formas de negar por certos momentos, assim, essa vontade que causaria o sofrimento no ser humano. Então, essa é a filosofia do Schopenhauer. Okay? A gente tem um outro autor aqui agora, que é o Nietzsche. O Nietzsche, ele é o discípulo do Schopenhauer, e ele também segue nessa linha do irracionalismo, e ele é um filósofo também muito importante para o período contemporâneo, que várias filosofias surgem a partir dele, não é? O Nietzsche, assim como Hegel, também tem uma dupla interpretação, não é? Hegel tem uma esquerda hegeliana e uma direita hegeliana. Nietzsche também tem uma esquerda nietzschiana e uma direita nietzschiana. Só que no pensamento do Nietzsche, esquerda nietzschiana e direita nietzschiana são dois absurdos. Não tem como ter esquerda e direita dentro do pensamento do Nietzsche, porque o Nietzsche, ele não é um filósofo como os outros. O Nietzsche, ele é um filósofo que ele destrói doutrinas, ele
destrói sistemas. Não tem como você elaborar um pensamento de esquerda e direita onde não existe um sistema, certo? E é o Nietzsche que, de certa forma, é muito mal interpretado, principalmente por causa da irmã dele, porque a irmã do Nietzsche, ela se casou com um nazista, e ela vendeu, de certa forma, todas as obras do Nietzsche para o Hitler, ok? Então, Hitler foi considerado por muito tempo como filósofo do nazismo, mas o pensamento do Nietzsche não tem nada a ver com o nazismo. O Nietzsche, ele defende coisas assim que não tem nada a ver com aquilo que o nazismo sustenta. Uma delas, por exemplo, o nacionalismo. O nazismo defende o nacionalismo e a, digamos assim, a elevação do povo alemão. O Nietzsche é totalmente contra o nacionalismo. Para ele, o nacionalismo é uma grande besteira. Isso aí é uma coisa que não existe, não é? Tem outras coisas também que o Nietzsche traz ali, que já mostram que ele não pode nem se encaixar dentro de uma esquerda, nem dentro de uma direita, ok? Então, Nietzsche, nas primeiras obras dele, ele sofre uma influência do pessimismo do Schopenhauer e do Richard Wagner, ok? Só que a filosofia do Nietzsche não é pessimista. A filosofia do Nietzsche é uma filosofia otimista. Essa leitura pessimista, digamos assim, é justamente nas primeiras obras dele, mas conforme ele vai escrevendo outras obras, você vai vendo que o que Nietzsche celebra é a vida, não é? O Nietzsche, ele cria uma filosofia da ilusão, ele mostra que o conhecimento é uma ilusão, a ética é uma ilusão e a religião é uma outra ilusão, não é? Então, em relação ao conhecimento, ele vai criticar a ciência. Para ele, a ciência é a imagem do universo. Para ele, a ciência não tem nada a ver com a realidade. A ciência não tem nada a ver com a verdade, porque a ciência é só a aproximação do real, mas nunca é a verdade. Então, quando a ciência tenta elaborar um conhecimento e falar, acredite nisso que isso é verdade, isso é uma grande ilusão. Nietzsche fala, isso é ilusão, isso não é a verdade, não é? O Nietzsche acredita que toda aquela doutrina idealista que a gente tratou dissolve a vida. Você não pode reduzir a vida, digamos assim, a um ideal, porque isso é cortar, isso é acabar com a vida, né? O conhecimento é uma ilusão perigosa, ok? Nietzsche nasceu ali em 1844, se não me engano, faleceu em 1900, então a gente teve que esperar até ali um século XIX para surgir um filósofo no Ocidente que fala que o conhecimento é perigoso, não é? Só que dentro, por exemplo, de uma filosofia chinesa, essa ideia de conhecimento como perigo já surge lá no taoísmo, no século V a.C., no século V a.C., e na filosofia de um pensador chinês também, chamado Sun Tzu, né, ou Sun Quan, que ele traz a ideia também de que o conhecimento é uma ilusão muito perigosa, ok? Porque o conhecimento, pelo menos na perspectiva do Nietzsche, é uma coisa que se passa como verdade, mas não tem nada a ver com a verdade, ok? A moral também é uma outra ilusão, porque ela se liga a um fantasma, ao fantasma do bem e do mal, que são conceitos criados historicamente e não existem na natureza. Não existe na natureza nem o bem, nem o mal, nem o verdadeiro, nem o falso, nem o belo, nem o feio. Isso é tudo construção, ok? E como é construção, ela muda com o passar do tempo. Para Nietzsche, viver a vida é sempre inventar. Viver é sempre usar a sua criatividade para criar coisas, criar o mundo, ver o mundo, mudar as suas posições. Essa é a perspectiva do Nietzsche, não é? Para ele, a arte é a afirmação da existência e estimula o sentimento de vida. A arte, então, é uma coisa que ela serve para intensificar, para ajudar a vida a ser mais potente, ao contrário da ciência e da religião, que para eles castram a vida, ok? A arte, para Nietzsche, a arte é superior à ciência e à religião. Por quê? Porque a ciência e a religião criam, de certa forma, ilusões, mas elas pensam que essas ilusões são a verdade. Já a arte ela é superior, por quê? Porque a arte é a única que reconhece que cria a ilusão, ok? A arte, ela cria a ilusão e ela fala para você, ó, isso aqui é mentirinha, isso aqui é uma historinha, tá? Já ciência e religião criam ilusões e falam para você que é verdade, ok? Então, essa é a superioridade da arte. A arte reconhece que tudo aquilo que ela fala é artificial. Já a ciência e religião tentam impor para você, acredite nisso, acredite naquilo, sendo que isso não passa de ilusão, ok? Entramos aqui, pessoal, rapidamente, agora, só para a gente finalizar, não tem muita coisa, sobre a estética italiana ali no século XIX, bem pouquinho também para falar. Olha ali, essa estética italiana ela vai só de 1815 a 1830, esse romantismo, digamos assim, na Itália. Tem ali três principais autores, não é, que tratam desse período ali. Tem o Alessandro Manzoni, não é, que ele traz a ideia, né, de que
a verdade se encontra na história e não na unidade. Aqui ele critica, então, por exemplo, aquele idealismo que tenta reduzir o real a uma unidade. Então, para o Alessandro, para o Manzoni, digamos assim, a verdade é uma coisa que se encontra dentro da perspectiva histórica, dentro das relações, não dentro de uma unidade. O Manzoni é o principal representante do romantismo italiano, ok? Temos um outro também, que é o Silvio Pellico. Ele é hostil às regras absolutas, para ele não devem existir regras para se fazer uma obra de arte, ok? Cada obra de arte deve ter como regra aquilo que for mais útil, não é a tradição, mas sim a inteligência que dá isso, não é? Então é a inteligência que vai dar essas regras. Quando você vai compor uma obra de arte, não se paute na tradição, mas se paute na tua inteligência. Se precisar improvisar, improvise, isso não é nenhum problema. Temos outro autor aqui também bem interessante da estética italiana, do romantismo italiano, que é o Giacomo Leopardi, não é? Que ele é um filósofo assim bem pessimista, um pensador bem pessimista, não é? E isso aqui é bem a cara do romantismo. Ele apresenta nas obras dele a melancolia, uma sensibilidade exacerbada. Ele sofre muito, muito pela humanidade, pelos problemas do mundo, pela existência, não é? Coloquei ali duas citações dele, só para você ver mais ou menos a ideia dele, né? Ele afirma o seguinte: sentia-me aterrorizado por me encontrar no meio do nada, nada eu próprio, não é? Então o mundo, o real, é um nada para ele, e ele é outro nada, é outro zero, não é? Então essa é uma filosofia bem pessimista, digamos assim, que é justamente a cara desse romantismo, digamos assim, né? Uma outra citação dele também: o entusiasmo, companheiro e alimento da minha vida, extinguira-se de tal maneira em mim que eu tremia de pavor. É tempo de morrer, é tempo de ceder ao destino. Chega, acabou, eu não tenho mais entusiasmo de viver, não tenho mais entusiasmo de fazer nada. Agora só vou esperar ansiosamente a morte, ok? A filosofia dele é uma filosofia do desespero, uma filosofia da desgraça. O desespero e a desgraça, digamos assim, são os valores que fundamentam o pensamento filosófico e artístico do Leopardi, ok? Para ele a felicidade nada mais é que uma grande ilusão. A realidade é o sofrimento, certo? Isso lembra um pouco o pensamento do Schopenhauer, ok? Ali, a partir de 1830, né, ali na Itália vai acontecer um movimento, assim, um período revolucionário italiano, que a Itália, de certa forma, começa a se unificar, ok? E depois desses autores aí, agora marchando para o século XX, a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, a estética italiana deixa todo esse pessimismo de lado e volta à Idade Média. A arte italiana, a estética italiana se volta, digamos assim, para um pensamento mais religioso. Aqui nós temos duas seitas que passam a imperar agora, ali no finalzinho da estética italiana do século XIX, que é a seita dos Nazarenos, que é fundada por Frederick Overbeck, e temos também o Manifesto dos Puristas, que é fundado por Antonio Bianchini, não é? Para eles, a arte encontra-se estável nesse período, devido à unificação da Itália. Então, é nesse período, assim, agora já com a unificação da Itália, do pensamento italiano, que a arte ela vai seguir um caminho mais tranquilo, não vai ter tanto problema, digamos assim, a não ser ali depois do século XX, que vão surgir movimentos contrários, que vão começar a questionar, digamos assim, essa volta ao pensamento teológico, né? Só para a gente finalizar, então, a gente vai falar bem pouco sobre a estética russa, que também é interessante, não é? Tem alguns autores bem legais aqui, tem um pensamento bem profundo também, não é? Estética russa, ela tem uma outra forma de pensar, ok? Então, aqui a estética e a literatura russa começam a afirmar-se no século XVII e, sobretudo, no século XVIII, ok? Dentro da literatura russa, tem duas correntes de pensamento rivais, que é a corrente dos eslavófilos, são aqueles que defendem o pensamento russo, que defendem, de certa forma, o país, a Rússia, o nacionalismo, defendem a religião e não querem se abrir às ideias ocidentais, ao pensamento europeu, principalmente. Os eslavófilos, eles defendem uma literatura pura da Rússia. Temos outra corrente rival, que são os ocidentais, ou ocidentalistas, que eles defendem que a arte russa tem que se abrir para o pensamento europeu. Certo? Aqui a gente tem alguns representantes, né, desses dois períodos. Nós temos o Nikolai Chernyshevsky, não é? Que ele afirma que a expressão da arte deve se encontrar na vida. A arte não deve embelezar nem idealizar.
Esse autor aqui ele traz a ideia, então, de que a arte ela só deve reproduzir aquilo que existe no real. Ela não deve mostrar mundos ideais, mas deve mostrar o que a gente tem na realidade, o que a gente tem no real. Nada de falar da burguesa lá, da rainha, de não sei do que, não. Tem que tratar da miséria humana, das pessoas passando fome, dos movimentos políticos da época. Não tem que ficar falando de fantasia, tem que falar do real, da realidade, ok? Temos um outro autor ali, o Dmitry Pisarev, não é? Ele é o destruidor da estética. Ele combate a arte pela arte, defende a arte voltada para o povo. Também está naquela perspectiva. Ele defende que a arte não serve para embelezar e adornar, mas a arte ela serve para mostrar ao povo a sua condição. A arte tem que educar o povo, ela tem que servir para o povo reconhecer a si mesmo dentro daquela arte, ok? Temos também o Vladimir Soloviev, né, filósofo russo também. Ele defende a fusão do conhecimento, da ciência, da crença, da filosofia e da atividade humana para alcançar a totalidade. O Soloviev, ele é um ocidentalista, porque essa aqui é uma ideia do idealismo alemão. Então ele defende que se você unificar ciência, religião, arte, filosofia, você vai conhecer o pensamento do todo ou conhecer a totalidade. Já o Pisarev e o Chernyshevsky, eles já são da corrente eslavófila, não é? Temos aqui também um autor muito importante para a literatura russa, que é o Gogol, né? Que ele traz justamente a ideia, assim, tem pouca coisa sobre ele, é mais interessante vocês lerem os livros, as obras dele, assim, que são bem legais, não é? Para ele, a arte expulsa o banal e o mesquinho da realidade. Ele era um cara muito complexado com a vida, com as pessoas, ele, de certa forma, foi um sujeito, assim, que ele sofreu muito, principalmente por causa da mãe dele, e ele, de certa forma, carrega esses complexos dentro da obra de arte dele. A obra de arte tem muito humor, tem muita sátira, porque ele mostra, de certa forma, a realidade como ela é, não é? E ele acredita que a arte ela serve para mostrar, para tirar esse mesquinho, esse sujo da realidade, ok? Para ele, o belo tem uma ação mágica, para ele o belo santifica. Tudo aquilo que a arte toca, tudo aquilo que a arte mostra, de certa forma, se torna sagrado. Outro autor também de envergadura e de peso aqui nesse período, que é o Dostoiévski. Dostoiévski também é um autor maravilhoso, se puderem leiam, é um autor fantástico, tá? Muito bom, adoro. Né? Trouxe aqui algumas frases dele que eu acho que exemplificam bem a ideia dele, é bem interessante. Ele diz o seguinte: bem sabeis que a humanidade pode sobreviver sem ciência, sem pão, mas sem o belo não pode. Então o Dostoiévski afirma que o belo é quase a essência da realidade. O homem pode viver sem o pão, sem a ciência, ele pode viver sem amor, ele pode viver sem família, mas ele não pode viver sem beleza, ele não pode viver sem o belo. O homem necessita do belo. Tá? Ele traz uma ideia de que o belo salvará o mundo. Já chego nessa concepção aí, como que esse belo salva o mundo? Para ele, o belo é uma característica do real, uma característica da realidade. E só a partir desse belo, dessa beleza, é que o homem, a sociedade, pode encontrar a salvação. O belo, aí é que ele traz uma ideia bem interessante, é amado tanto pelo bem quanto pelo mal. Pessoas que são ruins, pessoas que são malvadas, pessoas que são terríveis, também amam o belo. O belo, então, é um conceito que ele já não se encontra preso mais ao bem. Todos os filósofos que nós falamos anteriormente tentavam trabalhar o bem e o belo juntos. Aqui o Dostoiévski mostra, não, o bem não está ligado ao belo, porque o belo não está ligado a nada. O belo, ele é sozinho. O belo é admirado tanto pelo bem quanto pelo mal, ok? Uma citação que ele traz ali bem interessante, não é? O belo é uma coisa assustadora, em que se juntam todas as contradições. Aí, o diabo combate com Deus, e o lugar da batalha é o coração do homem. Então, ele mostra que o belo é independente de Deus, independente do diabo. O belo é uma coisa que existe por si só, e é justamente a partir dessa luta, desses contrários entre bem e mal, é que, de certa forma, você tem essa ideia do belo, porque o belo não está nem em um nem em outro, o belo não se reduz a isso. O terrível do belo é indiferença ao bom e ao mal. O belo não está nem aí para aquilo que é bom, para aquilo que é mal. O belo apenas é. Tem um poeta do século XX também que eu adoro, que é o Rainer Maria Rilke. Ele é maravilhoso, que ele começa dizendo assim num poema dele que a beleza é o início do terrível. E é justamente por que a beleza é terrível? Porque a beleza não está nem aí para a tua concepção de bela, para a tua concepção de bem, para a tua concepção de mal. A beleza é uma coisa à parte disso. Último autor, para a gente terminar de vez, né? Me alonguei um pouquinho hoje, é o Tolstói, o famoso Tolstói. Para ele, beleza e arte não tem nada a ver, e essa aqui é a coisa assim mais importante
dessa filosofia, desse pensamento estético do século XIX, porque é a partir dessa ideia que a gente tem a arte contemporânea, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Ele é o primeiro autor que identifica que beleza e arte não tem nada a ver uma coisa com a outra. Belo e arte não se identificam. Portanto, hoje você pode ter obras de arte que não retratam a beleza, né? Você pode pegar lá o sangue, jogar na parede e falar que aquilo é obra de arte. Por quê? Porque não tem nada a ver com belo, não tem nada a ver com beleza. E é isso Tolstói que começa. O belo não tem nada a ver com a arte. A verdadeira arte tem um papel a cumprir. Para ele, a arte ela tem um propósito e o belo não tem nada a ver com esse propósito. Ele define que existe uma verdadeira arte e uma falsa arte. A falsa arte é aquela que não se compromete a refletir sobre os valores da humanidade. A falsa arte é o contrário, então, da verdadeira arte. 3 consequências nefastas da falsa arte. Primeiro, né, fonte de inspiração pautada no prazer e não na religião. O Tolstói, ele é religioso e ele afirma o seguinte, que, né, a falsa arte se pauta no prazer, mas não é o prazer que interessa, e sim o sentimento humano, é o valor da existência, o valor da vida. A verdadeira arte procura o valor da vida, a falsa arte procura o prazer. Segundo problema da falsa arte, leva à obscuridade. Qual é o problema? Que, por exemplo, hoje, para você contemplar uma obra de arte, isso aqui é absurdo, isso aqui é ridículo. Você tem que entender os movimentos históricos, você tem que saber o que é romantismo, o que é impressionismo, o que é isso, o que é aquilo, e ele mostra que não, que essa obscuridade é coisa da falsa arte, porque a arte você não precisa ter conhecimento, basta que você sinta. Essa é a verdadeira arte. Não necessita do conhecimento, mas necessita do prazer. Terceiro, a falsa arte, ela não é espontânea. A falsa arte, ela é toda planejada ali para, de certa forma, manipular as pessoas. Ele mostra que a verdadeira arte é feita ali no momento para engrandecer a pessoa, ok? Então ele traz ali uma citação, né, que avaliar uma obra de arte pelo seu grau de beleza é como se você julgasse a fertilidade do terreno pelo encanto da sua situação, certo? Então, né, quem julga a arte pelo belo não sabe o que é realmente arte, digamos assim, tá bom? Arte e beleza não tem nada a ver. Só respondendo a pergunta ali do Newton, boa noite. Na sua opinião, como filósofo, o que seria a felicidade? Ela existe ou é grande busca humana? Nossa, Newton, uma pergunta assim bem profunda. Vou dizer a minha opinião. O que seria a felicidade? Puxa, difícil, hein? Me pegou agora desprevenido. O que é a felicidade? Eu acredito, Newton, que a felicidade, para mim, eu acredito que existem 2 formas da gente encarar a felicidade, justamente pelo viés individual e pelo viés social. São 2 formas, 2 faces de ver a felicidade, e eu tento olhar a felicidade dessa forma. Primeiro, eu penso, felicidade individual, para mim, é eu realizar os meus sonhos, é eu realizar tudo aquilo que eu quero, é eu fazer bem para o meu corpo e para a minha alma e me sentir bem. Essa é uma felicidade individual, e eu também acredito numa felicidade social, que é uma felicidade para as pessoas que estão à minha volta, não apenas aquelas que eu conheço, mas aquelas que eu não conheço também. Eu quero que as pessoas se sintam bem, eu quero que as pessoas se sintam felizes, e eu tomo cuidado a todo momento para que meus sonhos não estraguem a vida de outras pessoas. Então, a minha concepção de felicidade é essa. Eu penso em mim, eu tenho que pensar em mim, mas também tenho que pensar no outro também, porque eu, de certa forma, dependo desse outro. Se o outro não está feliz, ele pode prejudicar a minha vida, certo? Se eu não estou feliz, eu posso prejudicar a vida do outro. Então, é uma relação. Eu acredito que eu tenho que realizar meus sonhos e não destruir os sonhos das outras pessoas. Acredito que todo mundo tem que crescer junto, não é? Ela existe ou é a grande busca humana? Então, Newton, essa é uma pergunta bem interessante, ok? Felicidade, ela existe? Vou ser sincero para você. Felicidade, para mim, naturalmente, não existe. Não existe felicidade naturalmente. Para mim, a felicidade, ela é uma construção, obviamente, da cultura, certo? Então, quando você pensa nessa perspectiva, eu penso que felicidade é justamente você estar dentro de um padrão pré-concebido dentro de uma sociedade, mas você, ao mesmo tempo, saber que aquilo ali é artificial. Por exemplo, eu sou professor, beleza, poderia ser qualquer outra coisa, e eu não poderia deixar essa qualquer outra coisa me deixar triste. Eu cumpro um papel social, eu faço o meu melhor, eu tento fazer o meu melhor, não importa o lugar que eu estou. Se eu trabalho ali como zelador da escola, se eu trabalho como professor, como diretor, para mim, a felicidade é fazer o meu papel da melhor forma possível e me sentir feliz sabendo que eu contribuo com o todo. Desculpa responder rapidamente, assim, que eu fui pego de surpresa mesmo, não é?
Pessoal, peço perdão para vocês, 10h04, passei do horário. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, pessoal, a gente pode encerrar por hoje. Sei que é difícil, sei que é complicado, para mim também foi uma semana conturbada. Mas, de qualquer forma, se tudo der certo, quinta-feira nós nos encontramos novamente, tá bom? Se não tiverem nenhuma pergunta, podemos encerrar. Boa noite, pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado aí pela participação, tá?